Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, do versículo 1, que nos diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O tema: Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 10, que traz por título As profecias despertam e trazem esperança. Então nessa semana nós teremos a oportunidade de estudar os livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. Lógico que já sabemos que isso não os define, apenas é para classificar, tendo em vista a quantidade de profecias, o tamanho do livro, não a importância do profeta. E por muito tempo o Senhor fez uso desse instrumento, o profeta. E nós vamos ter aí diversas definições, mas podemos ficar só com duas hoje, para compreendermos melhor. Do Antigo Testamento é um tipo de profeta, do Novo Testamento é outro tipo de profeta. O do Antigo Testamento, a forma como o Senhor passou a usar essas pessoas para falar com o seu povo, sempre lembrando que a forma de Deus se comunicar com as pessoas era através desse ministério, era através desses instrumentos, desses servos de Deus. Quando o povo queria falar com Deus, era o sacerdote quem fazia esse serviço. Mas quando Deus queria falar com o povo, aí era o profeta quem era usado nesse trabalho. Isso em diversas situações. E nós vamos ver no Velho Testamento diversas ocasiões em que esses homens foram enviados a diversos lugares, a diversas pessoas, tanto aos reis quanto aos cidadãos simples, ao povo, à nação. E nós vamos ter diversos ministérios diferentes, mas todos eles sendo o ministério de profeta, sendo guiado, orientado no chamado ministério de Elias. Tanto que a respeito do Senhor Jesus é dito que ele vem sobre esse ministério. Ele é a conclusão do ministério do profeta Elias. Porque o profeta Elias é a figura do profeta. Sempre lembrando que Elias, por exemplo, não tem um livro que traz o seu nome, mas é tido como o principal de todos os profetas. Ele é o representante dos profetas do Velho Testamento. A forma como Deus os usava, lógico que Moisés também foi usado como profeta, Samuel também foi usado como profeta, e tiveram outros. Porém, dentro do ministério profético, aí sim, Elias é o representante. É sempre bom lembrar do episódio do Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus se transforma diante dos olhos de 3 dos seus discípulos, e que apareceram ali naquela visão Elias e Moisés para conversar com o Senhor Jesus. E na verdade não era o homem Elias, nem era o homem Moisés. Na verdade era aquilo que eles representavam. Quando falamos de Moisés do Velho Testamento, estamos falando dos 5 primeiros livros, da chamada Torá, da lei de Moisés. E quando falamos de Elias, estamos falando dos profetas. Elias é o representante dos profetas. Por isso ele aparece diante do Senhor Jesus. E o importante naquela visão fica a fala do Senhor nosso Deus. Quando ele diz aos discípulos acerca de Jesus: Este é o meu filho amado, a ele vocês devem escutar. Então ali está a definição. Nós temos a lei, nós temos os profetas, mas o mais importante é o Senhor Jesus. Já no Novo Testamento, irmãos, o profeta do Novo Testamento é o pregador do Evangelho. É aquele que anuncia as boas novas.
não temos mais o profeta no estilo de Elias, no estilo de João Batista. Esse tipo de homem que era altamente ungido por Deus para esse tipo de trabalho. Hoje, a igreja não necessita mais disso. O que nós temos hoje é o Espírito Santo distribuindo no meio da igreja diversos dons. Entre eles, o ministério de profeta, que é esse pregador do Evangelho. Lógico que nós temos também o dom de profetizar, mas essas pessoas não podem ser chamadas de profetas. Profeta é quem prega o Evangelho. Profeta é quem anuncia as boas novas de Cristo através da pregação. Não temos mais o profeta no estilo do Velho Testamento. Lógico que existe uma grande confusão na cabeça das pessoas. Ainda existem aquelas pessoas que querem insistir nesse ensinamento, que sim, existe o profeta fulano, o profeta ciclano, mas pouco importa a opinião dessas pessoas. Assim como esta não é a minha opinião. Isso é o que se encontra na Bíblia Sagrada. Não foi isso que este versículo que nós lemos aqui, o escritor aos Hebreus já abre a carta falando desta forma? Antigamente, no passado, antes de Cristo, o Senhor falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas, antes de Jesus. Agora fala-nos ou falou-nos pelo Filho. Então quem é o nosso profeta hoje? Quem é o profeta da igreja? Jesus Cristo. Ele é o profeta. E nós, os homens que o servem, que estamos trabalhando na sua seara, que estamos fazendo a sua obra, é isso que nós somos, seus servos. Assim sendo, estamos debaixo da sua ordem, estamos debaixo da sua orientação. Hoje a igreja não necessita mais desse único homem, dessa única pessoa, mesmo porque hoje ele tem usado diversas mulheres, coisa que não acontecia muito no Velho Testamento, ou quase nunca, no Velho Testamento. Hoje o que o Espírito quer usar é a igreja, toda a igreja. Ele não precisa concentrar em uma só pessoa todos os dons ministeriais e espirituais. Ele quer usar toda a igreja. Então, a um o Senhor deu para o profeta, a outro o Senhor usa nos dons de curar, a outro o Senhor chama para pastorear, a outro para evangelizar. Não é isso que Paulo nos ensina? Então, assim é hoje na igreja. Não temos mais o profeta nos moldes do Velho Testamento. No Velho Testamento, o Senhor fazia daquela forma por suas razões, e elas estão descritas no Velho Testamento. Por que levantar Jeremias? Por que levantar Daniel? Por que levantar Abacuque? Por que levantar todos os outros profetas? Qual a razão de ter um profeta como Elias? Qual a razão de ter um profeta como Eliseu? Ou seja, no seu tempo, para aquela geração, o Senhor os usou desta forma, era deste jeito que Deus queria operar. Hoje, toda a operação sobrenatural, todo o mover de Deus, todo o agir de Deus, passa e tem que ser assim pelo Senhor Jesus Cristo. Não pode ser de outra forma. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. Porém agora fala a nós pelo seu Filho. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.